Ok, estamos de volta para a segunda parte dos nossos estudos sobre evicção. Vamos concluir daqui a pouquinho, resolvendo algumas questões que já foram cobradas anteriormente em concursos públicos sobre o tema dos vícios redibitórios da evicção. Ok? Mas vamos lá encerrar, então, os estudos sobre a evicção. Vimos no outro bloco qual é o conceito de evicção e quais são os requisitos para que a evicção aconteça. Falamos sobre a garantia que decorre e os requisitos para que o adquirente exija essa garantia contra aquele que o alienou o bem. Pronto, paramos nesse ponto. Agora, é interessante destacar, né, sou seu professor de Direito Civil, Processo Civil, tem um pedacinho aqui sobre evicção que é a aproveitável matéria de processo. Lá em Processo Civil, a gente estuda acerca da intervenção de terceiros. O novo CPC deu uma repaginada total, né, no assunto da intervenção de terceiros no processo, extinguindo algumas figuras, incluindo outras figuras. E aí, atualmente, nós temos as seguintes espécies de intervenção de terceiro: a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Nós temos aí essas 5 espécies de intervenção de terceiro. Lá em processo até cheguei para vocês, né, e passei aquele mnemônico: A dica, A de assistência, D de denunciação da lide, I de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, C de chamamento ao processo, A de amicus curiae. Perfeito. Professor, qual que é a relação dessa matéria processual com a nossa disciplina agora? Direito Civil. A relação é o seguinte: quando nós falamos sobre a denunciação da lide, uma das hipóteses de denunciação da lide é exatamente quando acontece evicção. Você se lembra que eu disse que na evicção vai acontecer o seguinte, né? A exceção desse precedente jurisprudencial recente do STJ, que autoriza a garantia por evicção quando a perda decorre de ato administrativo, regra geral, a perda do bem acontecerá por decisão judicial. Então, nós teremos um cenário da seguinte forma: vem um terceiro e ajuiza a ação contra mim, requerendo a entrega do bem que eu adquiri por via de um contrato e alegando ser ele o justo proprietário. Percebeu? Eu adquiri um bem, estou aqui tranquilo, exercendo posse, propriedade. E aí vem um terceiro e ajuiza uma ação reivindicatória contra mim, dizendo que eu tenho que entregar o bem para ele, porque ele é o verdadeiro proprietário. A gente já sabe a essa altura que, se eu perder esse bem, depois eu posso ajuizar uma ação, depois eu posso exigir daquele que me alienou. Correto? A pergunta é a seguinte: privilegiando a economia processual, se esse terceiro ajuizou uma ação reivindicatória contra mim, exigindo que lhe entregue o bem, porque diz ele ser o justo proprietário, teria alguma forma de eu trazer o alienante para o processo, para caso perca o bem, já aproveito e cobro dele? Teria como eu trazer o alienante para o processo? Ou eu teria que sofrer a sentença aqui, perder o bem, e depois cobrar, talvez em ação autônoma, daquele que me vendeu? Tem como, nessa demanda que foi ajuizada pelo terceiro contra mim,
eu trazer o alienante, aquele que me vendeu bem, para esse processo? Tem. Tem como. Por meio desse instituto que é a denunciação da lide. O legislador diz que o terceiro do processo, na relação processual, aquele que está fora da demanda, fora da relação processual, pode ser trazido ao processo por denunciação da lide quando o interessado tiver direito de regresso contra ele ou na evicção. Por isso, faço destaque. Você vai encontrar lá no artigo 129 do novo CPC. Veja lá, ó. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Por força do artigo 125, inciso 1º, tá? Você vai encontrar lá, novo Código de Processo Civil, artigo 125, inciso 1º. Aquele que perder o bem por ação judicial pode regredir contra aquele indivíduo que o alienou. Ou, simplesmente, neste processo, pode trazer aquele que o alienou por meio da denunciação da lide. O legislador, no artigo 125, vai dizer que qualquer das partes pode denunciar a lide, aquela pessoa contra quem tem direito de regresso, ou a pessoa que alienou o bem que está sendo questionado aqui, podendo desejar evicção. Tá? E aí, veja bem, o juiz vai julgar essa causa entre o evictor e eu, né? O evictor veio, ajuizou uma ação reivindicatória contra mim. Ele vai julgar essa causa, e se essa causa for procedente, aí ele já passa a julgar a denunciação, que é o meu direito de regresso contra aquele que me alienou o bem. É o que o legislador está dizendo aqui no 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Se o denunciante for vencedor, ou seja, se nessa primeira demanda eu conseguir provar que o evictor não tem direito nenhum sobre o bem, então se eu vencer, eu réu, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação, o meu regresso contra o alienante, não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Matéria processual. Só queria realmente lembrá-los que uma das causas, um dos fundamentos para denunciação da lide é exatamente a evicção. Ok? Perfeito. Agora voltamos para o direito material. Direito civil, direito material. Quando falamos sobre o vício redibitório, inclusive coloquei como um dos requisitos para requerer a garantia, dissemos que não pode haver cláusula excludente desta garantia. E isto considerando, chegamos à conclusão de que nos contratos paritários é possível excluir a garantia decorrente do vício redibitório. Veja bem, a garantia do vício redibitório ela é implícita, não precisa estar prevista no contrato. Entenda isso, não precisa estar prevista no contrato. Mas nos contratos paritários ela pode ser excluída, expressamente. Pergunta que faço agora é, sabemos que a garantia pela evicção também não precisa estar prevista no contrato, é uma garantia implícita, imposta ao alienante. Podemos excluí-la? É certo que sim. Também nos contratos paritários, é óbvio. Não há que se falar em exclusão da garantia por evicção nos contratos de adesão, mas nos contratos paritários pode, sim. Não tem problema nenhum. O detalhe que justifica trabalhar esse tema à parte é porque o legislador nos traz aqui um detalhezinho interessante sobre... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley?
Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.